Aleluia. Então vamos lá. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém? Glória a Deus. O tema desta noite vai chegar aí. Quando chegar, você faz um barulho, faz um grito, dá um grito. Pegou? Então como é que é o tema hoje? O temor de Deus hoje. Mais uma vez. Hoje. Nós vamos falar sobre o temor de Deus hoje. Como está o temor de Deus hoje? Mas eu quero apresentar primeiro, o Marcos e a Elaine. Onde, cadê o Marcos e a Elaine? Estão lá. Aquele casal bonito lá Vocês são mineiros? Chegaram há pouco tempo? Vamos? Da Alice e da Sofia? Cadê a Sofia? Está lá em cima? É irmã da... Você é a irmã... A Elaine é a irmã da Sueli. E o Marcos é o cunhado. E vocês são casados. Faz pouco tempo que vocês estão aqui, não? Estão passeando. Vem pra cá. Vem pra cá. Não trouxeram bolinho de queijo para nós? Não? Pãozinho de queijo? Sejam bem-vindos entre nós, tá? Vamos dar uma salva de palmas. A Daiane e o Fernando, quem é? A Daiane, Fernando, Jaqueline. Quem é a Jaqueline? Jaqueline e o Fernando. A Daiane, Fernando. São 3, né? Não? Vamos? É mesmo? Vai aprender a ler, né? Ei, Fernando, vai aprender a ler, né, Fernando? Tá bom, Fernando. Jaqueline, então. Quem convidou vocês? A irmã? A Manica? Glória a Deus. Vamos então receber o Fernando e a Daiane. Daiana. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos lá então? Quem está pronto aí, diga amém. Aperta o cinto aí para você não fugir. Amarra o cinto aí para você não fugir. O temor de Deus hoje. Lemos Deuteronômio, que fala onde Deus, através de Moisés, fala com o povo de Israel, que já tinha saído da escravidão do Egito, que já estava caminhando, no deserto para ir para a terra prometida, terra que manava leite e mel. E Moisés, trouxe essa mensagem de Deus para o povo. O que é que o Senhor pede de ti, Israel? O que é que o Senhor pede de ti? Que tu temas ao Senhor. E vocês temam a Deus. Então a vontade de Deus, através de Moisés, chega ao povo. A vontade de Deus para o povo era que o povo temesse a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Mas fazendo uma
uma retrospectiva dos últimos domingos. Nós temos falado, domingo passado nós falamos sobre o shofar. Lembra do shofar? O shofar, aquele instrumento muito rústico, que era feito do chifre do carneiro e era usado como uma trombeta para fazer barulho, o shofar era uma forma de chamar a atenção das pessoas, né? E era usado também dentro do templo pelos sacerdotes na hora do sacrifício, onde Deus era adorado. Então o shofar, ele tinha essa função, a mesma função de uma trombeta, né? Fazer com que o som seja ouvido por todos e chame a atenção. A trombeta era para chamar a atenção aquela pessoa que estava distraída, aquela pessoa que estava conversando, aquele grupinho que estava ali, né, trocando figurinhas. Agora, ao ouvir o shofar, todo mundo prestava atenção. Era uma forma de todo mundo ficar ligado. E nós falamos domingo passado sobre os sinais que a gente está vendo hoje, né? As coisas que estão acontecendo no nosso mundo, principalmente no nosso país, as inversões de valores, né? Já não é mais o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro. É ou não é? Então nós estamos vivendo num mundo, num país totalmente caótico, em treva, escuridão, onde as pessoas, elas não sabem mais o que é direito, o que é esquerdo, né? Não sabe mais, tudo é a mesma coisa. Então a gente falou que essa situação, esses acontecimentos, e agora vem, né, a inundação no Rio Grande, e as pessoas ficam se perguntando por quê? Quantas pessoas hoje, lá no Rio Grande, sem casa, perderam seus pertences. A dona de casa já não tem mais a geladeira, não tem mais o fogão, não tem mais a sua cozinha. Quantas pessoas estão se perguntando o porquê disso? O que Deus... E Deus paga a conta. Deus sempre paga a conta. Deus sempre pagou a conta. O ser humano sempre fugiu das suas responsabilidades. O ser humano, ele semeia, e depois ele não quer colher. É ou não é, gente? Sim ou não? Então, esses acontecimentos, enchentes, são como trombetas, como o shofar que está tocando, para que as pessoas venham se despertar da sua vida egocêntrica, das suas vaidades, né? E se voltem para Deus. Amém, gente? Se tem uma coisa que a gente pode dizer que está em falta hoje, é o temor de Deus. É ou não é? O que mais falta hoje é o temor de Deus. E isso abre caminhos, abre portas para que venham cada vez mais coisas ruins. Porque quando o temor de Deus falta, é indício de que o povo se afasta cada vez mais de Deus. É indício, é sinal de que o povo cada vez mais se enterra nos seus próprios caminhos.
E a consequência são consequências desagradáveis. Para quem está longe de Deus, a situação não é boa. Amém, gente? Então o que mais falta hoje é o temor de Deus. Falamos que a igreja, desde abril nós estamos falando que a igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja precisa retornar ao primeiro amor. Porque a falta de temor também tem invadido as igrejas, os cristãos. E há uma necessidade grande do povo cristão se voltar para Deus e viver uma vida cheia de paixão por Jesus. Quem está aí? Uma vida apaixonada por Jesus. É necessário voltar e viver as primeiras obras. Viver aquele sentimento, reviver aquele sentimento que se tinha no início da caminhada com Cristo. Então é necessário que nós, como igreja, como povo de Deus, venhamos viver esse amor, esse primeiro amor. Quem lembra da construção do segundo templo? Amém, gente? Nós precisamos reviver, nós precisamos construir uma vida espiritual apaixonada por Jesus. Os sinais são uma forma de despertar todos nós a vivermos o primeiro amor, a voltarmos às primeiras obras, a sairmos da frieza, da indiferença, do comodismo, da preguiça espiritual e vivermos uma paixão por Jesus, uma paixão pela sua palavra, uma paixão pelas coisas que Deus ama. A falta de temor, ela sinaliza na igreja a falta do primeiro amor. Quando a gente vê, a gente percebe, a gente analisa que a igreja não está vivendo o primeiro amor, é porque ela deixou o temor de lado, não está vivendo no temor do Senhor. No primeiro amor, a paixão, a fervor, amém, gente? A entrega, a pessoa se rende, a pessoa é apaixonada, ela quer ouvir a palavra, ela quer saber a vontade de Deus para a vida dela, o propósito de Deus para a vida dela. Quantos de nós aí, como a gente já falou, que no início da sua fé não tinha carro, vinha para o culto, cultuar a Deus a pé. E ele então preparou a mesa, os funcionários, os empregados fizeram a carne, assaram os bois, e tudo estava bonito na mesa. Então ele mandou chamar os e os convidados se ficaram, porque tinham que
cuidar de outras coisas e não poderiam vir no banquete. Tem que cuidar do terreno que eu comprei, das juntas de boi que eu comprei, eu me casei, então não dá. Perdão. Peça perdão lá para o seu patrão. O banquete estava pronto e ninguém deu valor. O banquete simboliza o reino de Deus, coisas de Deus. Amém, gente? Jesus não estava falando de um banquete qualquer lá, não estava uma história lá, não. Jesus trabalhava com parábola, ele dava exemplo para ensinar, amém, irmãos? Então ele fala da mesa de Deus. O que tem na mesa de Deus? Tem tudo que é coisa boa, amém, meus irmãos? Na mesa de Deus tem paz, tem alegria, amém, gente? Na mesa de Deus tem o propósito de Deus para a nossa vida. Mas só que ninguém quis valorizou. Estavam todos focados nas coisas que eles tinham comprado, conquistado. Aí o dono da casa ficou indignado. Saiam, procurem as pessoas na rua e tragam para o meu banquete. Porque aqueles convidados não vão comer, porque não eram dignos também. Não eram dignos. Comeram meu. Então a falta de temor de Deus demonstrada na falta de valorização. Amém ou não amém? Mas vamos falar o que significa temor de Deus. Deus falou para Moisés e disse para o povo: Israel, o que é que o Senhor pede de ti? Que você tema ao Senhor. Temor de Deus. A palavra temor, ela tem dois sentidos. A palavra temor. O primeiro sentido é sentido mesmo de medo. Fulano tem medo de cachorro. Medo. Fulano tem medo temporal. Medo. Mas também tem outro sentido. Principalmente quando se fala de temor de Deus. Amém? Tem o sentido de reverência, respeito, sentimento de respeito. E o temor de Deus é exatamente isso. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus quer que as pessoas o respeitem, que o reverenciem, que o amem, que obedeçam a sua palavra. Temor de Deus é amar a Deus, é decidir amar a Deus. Temor de Deus é tomar a decisão de viver segundo a sua palavra. Temor de Deus não é medo, não é ficar com medo de Deus, né? Botar o pé em cima. Temor de Deus, repita comigo: temor de Deus é reverência, respeito, obediência e amor. Como é que a pessoa demonstra que tem temor de Deus? Ela ama Deus. Como é que a pessoa demonstra que tem temor de Deus? Que ela obedece o Evangelho, a palavra. A vida dela é norteada pela palavra, não é norteada pelo seu eu, não é norteada pelo seu egoísmo, não é norteada pela sua vaidade, pelo seu orgulho, não, é norteada pela palavra. Toda
Toda pessoa norteada pela palavra de Deus mostra que teme a Deus. Está ouvindo aí? Toda pessoa que procura viver o propósito de Deus é porque teme a Deus. Então, em poucas palavras, nós devemos ter temor de Deus. E eu quero resumir, para a gente dar continuidade a essa reflexão, numa palavra só. Pode ser? Respeito, reverência, obediência, amor, zelo. Esquecemos do zelo. Tem gente que tem mais zelo com as coisas aqui da terra que zelo com Deus, ou com as coisas de Deus. O temor de Deus é manifestado através do zelo que a pessoa tem, do cuidado que a pessoa tem com as coisas de Deus. Amém, irmãos? Então, resumindo tudo numa palavra, eu coloquei uma palavra só: seriedade. Como é que é? Seriedade. Uma pessoa que teme a Deus é porque leva a Deus. Pessoa que fica andando com Deus, por caso. Deu? Pessoa, é porque ela tem uma sinceridade com Deus. Sinceridade. Eu acho que eu errei aqui, né? Errado. É seriedade mesmo. Seriedade, tá certo, né? É seriedade. Acostume com essa palavra, seriedade. Seriedade. Você não leva nada, né? Você é sério. Eita. Você é sério, então você obedece a Deus. Você é sério com Deus, então você tem responsabilidade com Deus. Você é sério com Deus, então você ama Deus. Você tem zelo pelas coisas de Deus. Diga seriedade. Diga para o seu irmão, chacoalhe o seu irmão, chacoalhe o irmão. Chacoalhe, irmão, seriedade com Deus. Temor é seriedade com Deus. Agora, você, responda para você. Você teme a Deus? Vou mudar a pergunta. Aqui mesmo. Você é sério com Deus? Você leva Deus a sério? Você leva as coisas de Deus a sério? A palavra de Deus a sério? As coisas de Deus para você é qualquer palavra de Deus para fazer coisa. E a pessoa, e isso é uma coisa que precisa ser analisada, né? A palavra de Deus é uma coisa séria ou não é para nós? Por que tem gente que gosta mais de ficar na televisão, vendo qualquer outra coisa, que vir ao templo ouvir a palavra? Sim ou não? Tem pessoas assim ou não? Eu acho que na nossa igreja não, é aqui na igreja do pastor Eliel, ó. O pastor Eliel é o pastor que foi comigo. Aqui todo mundo é sério com a palavra, né? Sim ou não? Não tem ninguém que deixe de vir no culto para ficar fazendo outra coisa. Sim ou não? Não tem! Porque é sério.
palavra de Deus é séria. A pessoa não tem preguiça, não tem cansaço que impeça ela, porque a palavra de Deus é tão poderosa na vida dela, que ela leva a sério a palavra. Eu continuo perguntando: você teme a Deus? Você leva Deus a sério? Vivemos um período na história que muita gente não leva Deus a sério. Eu estava pensando nas pessoas que morreram lá em Guaíba. Muita gente, a mídia não fala nada do que é. Só em Guaíba, a estimativa do pessoal lá que salvou, não foi exército, não foi nada. Quem salvou o povo de Guaíba foi os próprios civis. Entende? A gente ouviu pessoas de lá. Socorreram e salvaram. Outras eles não puderam salvar. A estimativa é que só em Guaíba passe 2.000 pessoas mortas. Imagine o resto do estado. Então muita gente deve ter morrido. O pessoal morre tropicando, bate com a cabeça no meio-fio, morre. Dá um infarto, morre. Entendeu? Vai viajar, vai andar de carro, dá um acidente, morre. Morrer é um fato. E tem gente que morre de enchente. Outros morrem de fogo, por causa do fogo. Agora minha reflexão hoje foi: em que situação as pessoas que morreram estavam quando estavam vivas? Estavam vivendo no temor de Deus ou não? Estavam levando Deus a sério ou não? Uma coisa eu tenho certeza: muita gente que morreu levou ou levava Deus a sério. E sabe aonde eles estão agora? Nos braços de Jesus. Aqueles que levavam Deus a sério estão nos braços de Jesus. E a pergunta, a segunda reflexão é: e quem não vivia uma vida séria com Deus? Onde estão? Porque quando nós, seres humanos, não levamos Deus a sério, não podemos exigir que Deus nos leve a sério também. É justo? A pessoa não leva Deus a sério, por que Deus tem que levar ela a sério? Deus disse assim: aquele que me honra, eu honrarei. Aquele que me despreza, eu desprezarei. É justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça também. Nós não podemos ficar só com a parte que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Deus jamais vai contra a sua própria justiça. Então Deus é justiça. Diga assim: Deus é justiça também. Então muita gente que partiu, certamente muita gente servia a Deus e levava Deus a sério, e estava no temor de Deus. Amém?
Mas infelizmente, quem não levava Deus a sério, a situação hoje não é brincadeira. Viver a eternidade, entrar para a eternidade, para a dimensão da eternidade, sem Jesus, sem Deus, é terrível. Amém? Irmãos, esse chofar, esses sinais que estão por aí, tocando toda hora, é para despertar a humanidade para o temor de Deus, mas também é um despertar, é um alerta, dizendo que Jesus está voltando, dizendo que Jesus está perto de chegar. E Jesus mesmo falou do cenário da humanidade na sua volta. Ele falou como seria, qual é o estado das pessoas, qual era a situação entre as pessoas no dia da sua volta. Eu vou ler com os irmãos e peço que vocês abram no livro de Lucas. Lucas capítulo 17. Glória a Deus. Lucas 17. Vamos ver o que Jesus falou da situação da humanidade no seu retorno, na sua volta. Você vai achar uma coincidência e a situação é igual a que nós estamos vivendo hoje. Falta de temor, falta de seriedade com Deus. Olha só, quem achou? Posso ler, irmãos? Olha só. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como um relâmpago aponta aqui e vai lá, rapidez, assim será o dia do Filho do Homem, ou seja, a volta de Cristo. Mas primeiro, olha só, como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, assim será o dia do Filho do Homem. Mas primeiro é necessário, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. O que Jesus estava dizendo? Mas primeiro eu preciso passar pelo Calvário. Mas primeiro o Filho do Homem precisa sofrer. Mas primeiro o Filho do Homem será rejeitado, apedrejado, caluniado, injuriado. Mas primeiro convém que ele, Jesus está falando dele, né? Padeça muito e seja reprovado por esta geração. No versículo 26. Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Como? Como igual aos tempos de Noé? Jesus explica. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Comiam,
bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e matou todos. O que Jesus queria dizer com isso? Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, ou seja, uma geração que só pensava nas coisas, uma geração que só se preocupava e valorizava com as coisas da terra, e estavam desconectados com as coisas espirituais. A mesma coisa dos convidados do banquete, só se preocupavam com aquilo que eles tinham, e desprezaram o banquete. Noé ficou lá anos e anos construindo a arca, com sua família, amém? Chegava um, o que está fazendo, Noé? Estou construindo uma arca, porque o meu Deus disse que vai mandar o dilúvio para a terra. E a pessoa diz: e você acreditou? Nunca choveu. Eu temo o meu Deus. Eu creio no meu Deus, obedeço o meu Deus e levo o meu Deus a sério. Tiravam onda com Noé, com seus filhos, com sua família. Anos e anos Noé está ali construindo, indo para o monte cortar madeira, serravam madeira, construíam todo dia, estavam focados na arca. Eles levavam a sério a Deus e levavam a sério a construção da arca. E toda aquela geração do tempo de Noé ria, gracejava de Noé. Olha, era Jesus que estava falando para os seus discípulos como é que seria o dia da volta do Filho do Homem. Seria igual nos tempos de Noé. Falta de temor, falta de amor, falta de valorização, falta de obediência, falta de reverência. Um povo voltado só para as coisas, para comida, para roupa, para ter. É isso, tem que conseguir isso, tem que conseguir aquilo, tem focado só nas coisas da terra. Gente, está parecido com os tempos de hoje? Viu não? Não é o cenário que Jesus falou? O Filho do Homem vai vir, e o cenário é que vai estar a situação igual no tempo de Noé. Casavam, descasavam, comiam, bebiam, só se preocupavam com isso. Mas aquele que levou Deus a sério, Deus cuidou dele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus leva a sério quem leva Deus a sério. Ou é construir a arca, e Deus disse: entra. E ele entrou com a sua família. Deus fechou a porta. O dilúvio veio. Amém? Certamente as próprias pessoas daquela geração disseram: por que que nós não levamos a sério a mensagem de Noé? Viu não? Agora nós estamos condenados a morrer. Por que que nós não tememos a Deus? Por que que a palavra, a pregação de Noé, nós desprezamos? Acontece a mesma coisa nas igrejas hoje, irmãos. As pessoas vêm, recebem a palavra e não colocam nada em prática. É assim que acontece hoje. Nós estamos vendo nos dias de Noé, dentro da igreja. A pessoa ouve e ouve.
Obedecer? Nada. Temor de Deus? Nada. Reverência à palavra de Deus? Nada. O que é temor de Deus? É a pessoa ouvir a palavra, voltar para casa, dizer: Senhor, aqui, Senhor, vou fazer aquilo que o Senhor falou comigo. Mas parece, irmãos, que as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, mesmo estando na igreja. Aquele povo, aquela geração não acreditou em Noé. Nunca choveu, vai chover. Mas Deus falou que vai chover. Bobagem. Quantas pessoas saem da igreja dizendo que o pastor falou é bobagem? E a pessoa não quer fazer, então ela diz: bobagem. Isso é o repeteco da geração de Noé. Filho do homem vai vir num cenário igual ao cenário de Noé. Não levaram a sério a palavra, não aplicavam no dia a dia, entrava por ouvido, continua sempre fazendo as mesmas coisas, continua sempre do mesmo jeito, nada muda, um cristianismo frio, calculista, indiferente, vazio, né? Sem emoção, sem sentimento, sem amor, sem paixão, sem temor, sem fé, sem temor. Amém? Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nós estamos vivendo no tempo de Noé. E ele continua dizendo assim, ó: e o mundo será também como no tempo de Ló. Jesus falou, vai ser num cenário igual de Noé. Agora Jesus fala que ele vai voltar num cenário dos tempos de Ló. Quem lembra da história de Ló, sobrinho de Abraão aí? Amém? Abraão e Ló estavam caminhando juntos. Aí as ovelhas, o pessoal que estava nas ovelhas começou a se discutir. Aí Abraão disse: olha, meu sobrinho, escolhe aí a direção que você vai tomar. Se você for por aqui, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para cá. Aí Ló escolheu as campinas verdes de Gomorra e Sodoma, ou de Sodoma e Gomorra. E lá ele foi habitar. Ló foi habitar em Sodoma e Gomorra, no meio de um povo terrível. Por isso que o pessoal fala que o show da Madonna foi uma Sodoma e Gomorra. Enquanto o Rio Grande do Sul estava chorando, o povo lá no Rio de Janeiro estava pulando, adorando a Madonna e adorando demônios. O povo de Sodoma e Gomorra era exatamente isso: homossexualidade, perversão, um lugar sem temor de Deus. Mas Ló foi habitar. Aí Deus usa 2 anjos para ir lá falar com Ló e dizer: Ló, pega a tua esposa, pega as tuas filhas, pega os teus genros e sai da cidade, porque Deus vai destruir com fogo. Corra! Não te distraia
urgente, porque Deus vai destruir. Para você ter uma ideia como a cidade era tão pervertida, e quando os anjos entraram na casa de Ló, eles vieram para ter relações sexuais com os anjos. Eles achavam que era visita, né? Uma visita qualquer. E eles rodearam a casa de Ló, porque eles queriam que Ló trouxesse os dois homens, os dois anjos, para fora, para que eles abusassem dos anjos. Aí Ló disse: não, por favor, não façam. Os meus convidados estão debaixo do meu telhado, não façam isso. E eles disseram: quem és tu para dar ordem para nós? Tu não é o governador aqui? Tu não é o juiz aqui? E foram com fúria para entrar, até que os anjos então puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E os anjos feriram todo aquele povo que estava ao redor da casa de cegueira. Eles ficaram cegos. Mas a perversão era tão grande que mesmo cegos, eles deveriam ter voltado para casa chorando, né? Eles continuavam batendo na porta, apalmando nas paredes, procurando para entrar. Olha que povo perverso. Ló, vai depressa, sai daqui. Jó foi falar com os genros, os futuros genros, né? Noivos das meninas. E Ló disse para eles: olha, Deus avisou, Deus mandou mensagem, os anjos disseram que Deus vai destruir essa cidade, então se preparem para nós sairmos da cidade. Eles disseram assim: tu está ficando bobo, tu está ficando louco. Começaram a gracejar de Ló. Palhaçada que você está dizendo. Fogo do céu, enxofre do céu. Os futuros genros levaram a sério? Tinham temor de Deus? Não. Quem não leva Deus a sério é porque não tem temor de Deus. Quem não leva a palavra de Deus a sério é porque não tem temor de Deus. Quem não obedece é porque não tem temor de Deus. Eles gracejaram com Ló. Até que chegou uma hora que os anjos pegaram na mão de Ló, trouxeram para fora da cidade, com as duas meninas e com a mulher, e com a seguinte ordem. Qual era a ordem? Qual era a orientação? Não olhem para trás quando Deus fizer juízo sobre a cidade. Gente, obedecer a Deus é uma coisa séria. Desobedecer a Deus é uma coisa terrível. Eu preciso entender que temor de Deus não é só vir à igreja e sentar e ouvir. Temor de Deus é vir, sentar e praticar. São as pessoas que praticam, são as pessoas que temem a Deus, que têm temor de Deus, que levam Deus a sério, que tem respeito por Deus, tem zelo por Deus. Eles estão fugindo. Ló, a mulher, as filhas, fugindo de Sodoma. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela foi transformada. Ou seja, ela morreu. Morreu. Só Ló e as duas filhas foram salvas.
e só eles temeram a Deus. Deus falou e levaram a sério. Amém, irmão? Olha a situação no tempo de Ló. O cenário, né? Falei do cenário de urgia, de tanta coisa terrível. Jesus diz assim, ó: e o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava com seus afazeres. O povo se ocupava com seus afazeres. Olha o 28, irmãos. Ponha os teus olhos, por favor, no 28. O povo, Jesus falando, não é o pastor Sidney aqui falando. Amém? É Jesus falando. Olha só. O povo se ocupava com seus afazeres diários. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam, cultivavam e construíam, até o dia em que Ló saiu de Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Amém? E no versículo 20, aliás, no versículo 30 diz assim: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Esse é o cenário. E o que nos preocupa é que o cenário que estamos vivendo hoje é o mesmo cenário de Noé, é o mesmo cenário de Ló. Uma falta de temor a Deus, uma falta de reverência, uma falta de amor, uma falta de calor, uma falta de paixão pelas coisas de Deus. Irmãos, é tempo de nós nos atentarmos. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós ouvirmos as trombetas. É tempo de acordar. É tempo de acordar. O apóstolo Paulo escreveu para os Efésios dizendo: desperta tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quanta gente está dentro da igreja, mas espiritualmente está morta. O primeiro amor já morreu. É só hábito, é só religiosidade. Uma religiosidade fajuta, fraca, fria, sem temor, sem obediência, sem zelo. Irmãos, é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de se despertar. É tempo de você se entregar para Jesus ainda, né? Você que ainda não se entregou. É tempo de ir para o batismo, você que ainda não batizou. É tempo, não demore. O anjo disse: Ló, te apressa em sair. Então você que ainda não se entregou, você que ainda não recebeu o batismo, rápido, corra. O tempo é hoje, não é amanhã. Jesus pode voltar essa noite. E aí? Diga amém. Eu quero encerrar lendo Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Temor de Deus, seriedade. Temor de Deus, seriedade. Quem achou aí? Dá um grito aí, você que achou. De tudo que se tem ouvido, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto,
quer seja bom, quer seja mal, Deus vai trazer o que está encoberto para a luz. Amém, amado? Diga temor de Deus, seriedade com Deus. Quem recebe essa palavra, aplaude a palavra de Deus aí, glorifique a Deus pela sua palavra. Atenção, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Vamos ficar de pé, amados? Aleluia, aleluia. Eu vou convidar vocês, antes de nós participarmos da ceia, ter um momento de reflexão, introspecção. Responda essa pergunta para você mesmo: eu estou levando Deus a sério? Eu tô vivendo o temor de Deus? Ou eu estou vivendo assim, uma coisa que não tem nada a ver? Eu estou vendo o que, na verdade? Se eu não estou vivendo o temor de Deus, não estou levando a sério, o que eu estou vivendo? Vamos fazer essa reflexão, irmão? Amém? E vamos fazer essa reflexão de joelhos no chão? Amém? Convido você para esse momento de nos prostrarmos diante daquele que é o único Deus, daquele que está acima de tudo e acima de todos, daquele que enxerga tudo, vê tudo, conhece o nosso coração, conhece a nossa alma.